Glória a Deus, que dia maravilhoso, aleluia, quando o Senhor voltar, que momento tremendo para os fiéis, aleluia, glórias a Deus, mas sabemos que será um dia de alegria e de ranger de dentes, por aqueles que não foram salvos, aleluia. Eu quero ler com os amados irmãos uma palavra que nós encontramos na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3. Eu vou ler uns versículos do 13 e uns do 4. Aleluia. Convido aqueles amados irmãos que podem ficar em pé, que fiquemos mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Agora o capítulo número 4 de 2 Timóteo, do versículo 1 em diante, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra íncis a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faze a boa obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar, louvando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu e minha esposa, nós trabalhamos na igreja ali em Santiago com crianças e adolescentes. Temos um projeto lá que é os Guerreiros de Israel. E Deus, Ele nos chama para o trabalho na seara do Senhor. O Senhor nunca nos desampara. O Senhor nos prepara. Ele nos alista, Ele nos prepara, nos capacita para trabalhar onde for trabalhar. Na casa do Senhor, o Senhor vai nos capacitar, meu irmão. Às vezes nós não temos toda aquela capacidade que queremos fazer, mas Deus vai trabalhando. E Deus vai capacitando. E Deus vai nos dando a direção. Deus vai nos mostrando onde Ele quer trabalhar e o que Ele quer trabalhar. Meus amados, quando me chamaram para trabalhar com as crianças e adolescentes, eu e minha esposa, nós estávamos com a juventude, estávamos numa congregação, e o pastor nos chamou e falou: também tem esse trabalho para ti. Eu não posso dizer, não dá para mim fazer, meus amados. Porque se o pastor presidente me chamou, ele tem visão de Deus. Deus sabe que eu tinha condições de fazer, eu e minha esposa. E nós fomos encarar esse desafio, pastor. E a primeira coisa que a gente faz é perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Porque esse projeto era um projeto muito lindo, mas ocorreu que a liderança caiu em adultério e a coisa não ficou bonita, ficou difícil. E nós chegamos para trabalhar com esse projeto. O projeto estava praticamente destruído, né? Mas Deus queria relevantar aquele projeto. Aleluia. E nós ali, então, começamos a trabalhar, sentimos as dificuldades do trabalho. E nós oramos a Deus e pedimos direção. Meus amados, e Deus colocou no meu coração uma coisa, um desafio. Veja que eu digo, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aquele que Ele chama. E o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus diz assim, vai aprender o hebraico para ensinar para essas crianças. Meu irmão, eu só falo português. Como assim vou estudar o hebraico, Senhor? Já dei a ordem para ti, vai aprender o hebraico, dá um jeito, porque tu vai trabalhar com o hebraico com essas crianças. Isso era 2023. Veja como são as coisas, meus amados. Então eu fui de atrás. Deus mandou, né? Tem que ser, é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra.
Vamos estudar, não sabia nada. Tive que me alfabetizar com o hebraico, aprender cada letra, depois aprender verbo, enfim, toda aquela caminhada como eu tinha alfabetizado no português. Eu me aconselhei com um pastor que foi professor de hebraico lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele dizia para mim assim, lá em Sarandi encontrei ele no aniversário do nosso neto, de um aninho, né? Aí ele disse assim, aprender o hebraico é o seguinte, tem que ter humildade. Humildade, pegar ali, que Deus vai te honrar se tu for humilde. Aprender, bem como as crianças aprendem, letra A, letra B, assim vai. Então nós colocamos, né, e começamos a estudar o hebraico, para conhecer a cultura judaica, porque o nome do pelotão era Guerreiro de Israel. Mas vejam só, meus irmãos, onde é que eu quero chegar? Deus nos chama, Deus nos capacita para uma boa obra. Isso era julho, nós começamos a estudar o hebraico em outubro, dia 7 de outubro de 2023, tem aquele atentado terrorista contra Israel. Meus irmãos, Deus não joga dados, Deus é perfeito, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. E tem aquele atentado terrorista e aí o mundo se divide, né? Como nós vimos, muitas pessoas se manifestaram contra Israel, sentimento anti-sionistas. E quando nós chegamos ali, precisamos trabalhar, iam ensinando as letras para as crianças, o Aleph, o Bet, o Gimel, e fomos ensinando eles, e Deus colocou no meu coração assim, tá, agora tem que ensinar o hino de Israel para eles em hebraico. Gente, pessoal, são crianças de 8 a 12 anos. Cantar um hino inteiro em hebraico, Darley. Quando eu, a primeira vez, apresentei o hino para as crianças lá no nosso trabalho, óbvio, todo mundo achou que eu e a minha esposa éramos loucos, né? Mas é que Deus, pastor Júlio, Deus tinha colocado esse desejo, ensinar o hino de Israel para aquelas crianças. Meus irmãos, e nós começamos então a trabalhar junto com outros casais ali, e assim fomos. E eles aprenderam numa velocidade, porque Deus falou que era para ser, ia ser. Não é a minha vontade, não é a minha visão, é a visão de Deus no reino. E essas crianças aprenderam a cantar o hebraico, o hino de Israel, que é a Haktiva, a esperança. E nós tivemos uma escala que foi uma escala tanto quanto incomum, que nós íamos cantar na igreja matriz da igreja católica. Todas as igrejas se reuniram lá e nós fomos a primeira vez lá. E aí, cada igreja apresentou um trabalho, e nós fomos, e nós não tínhamos uniforme ainda, né, amor? Nós não tínhamos uniforme. E o Senhor me deu em sonho um uniforme. Oh, glórias ao nome do Senhor. Eu acordei no meio da madrugada, e o Senhor assim, tu quer que eu apresente ele dessa forma. Era um uniforme muito simples, mas era a vontade do Senhor. E nós fomos trabalhar para isso também. E fomos lá, aquelas crianças louvaram ao Senhor cantando o hino de Israel. Meus amados irmãos, no momento em que Israel passava, ainda passa, mas passava o pior momento da sua história recente, quando foi aquele atentado que revitimou mais de 1000 pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos, e aquele sentimento de anti-Sião se levantando. Deus, Ele sabe e Ele conhece cada um de nós. Ele está aqui na igreja, Cristo é a solução. O Senhor nos desafia muitas vezes a fazer algo que está além das nossas possibilidades, mas se Ele te desafiou, meu irmão, é porque Ele sabe que você tem capacidade, e se você não tiver a capacidade, Ele vai te capacitar para fazer. Aleluia, porque o Senhor conta com nós fomos alistados para esse exército. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aquele que milita esse bom combate não se enrola com as coisas desse mundo. Aleluia, vamos fazer a obra do Senhor nestes últimos dias. Glórias ao nome do Senhor. E eu peço a oração da igreja para esse trabalho. Nós continuamos ensaiando, treinando, as lutas aparecem. Impressionante, meus irmãos. Trabalhar com criança é algo tremendo, é algo maravilhoso, mas o inimigo se levanta todos os dias para tentar nos dificultar, né? Estarmos juntos lá para adorar ao nome do Senhor. Meus amados, eu li aqui uma passagem muito conhecida de toda a igreja do Senhor. O que nós vamos falar de Paulo, esse homem que foi chamado para
para a seara do Senhor. Esse homem que foi capacitado aos pés de Gamaliel, conhecedor da letra, conhecedor da palavra, mas que perseguia o povo de Deus. Esse homem, ele perseguia, ele respirava ares de violência contra o povo do Senhor. Aleluia, lamassuri andarabagaias. E ele tinha as cartas dos principais sacerdotes para ir a Damasco e ali perseguir os cristãos. Tem uma passagem que é tremenda quando ele condena Estevão ao apedrejamento e as roupas de Estevão são jogadas aos pés de Paulo. Aleluia. E aquele homem, quando está sendo apedrejado, ele vê o céu se abrir. Aleluia. E ele está sendo apedrejado e ele está falando com Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, porque nós levamos muitas pedradas às vezes no caminho, mas não é para a gente retribuir de volta, não. Essas pedradas vêm, nós acumulamos elas e com elas vamos construir uma escada. Não vamos retribuir, aleluia, mal com mal, mas sempre com o bem. Aleluia. Assim nós aprendemos. E Paulo vai a caminho de Damasco, ali buscando então aquela sede que ele tinha de perseguir o povo de Deus, porque ele achava que era correto. Veja, Paulo não conheceu Jesus, mas ele fazia aquilo porque ele achava que aquilo era o correto. Paulo conhecia todas as promessas que tinham de Gênesis até o último livro dos profetas, mas ele não tinha conhecido a Jesus ainda. E quando ele vai a Damasco, aleluia, o Senhor se apresenta para ele como uma grande luz, e Paulo cai ao chão, e esse homem fica cego. Naquele momento ele ficou abismado: o que está acontecendo comigo? Aleluia. E ele vê aquele clarão e pergunta: quem é o Senhor? Deus fala para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele conheceu a voz de Cristo. Aleluia. Ele conheceu, e a partir daquele momento, daquele encontro, daquele dia em diante, ele passa a ser uma criatura nova. Aleluia. A Bíblia nos diz que quando nós conhecemos o Senhor, as coisas velhas ficam para trás. E ele começa então nessa caminhada, agora cego, sem visão, perdido, porque foi ali para fazer um trabalho para perseguir os cristãos, mas neste momento Jesus tinha encontrado com ele. E Jesus manda Ananias ir até lá, orar para curar a cegueira e batizar ele com o Espírito Santo. Aquele homem recebe esse ordenamento de Deus e fica: Senhor, ele está matando os cristãos, e tu me mandas ir lá orar por ele. Aleluia. Às vezes tem coisas que Deus nos pede, aleluia, e que pela nossa razão e pela nossa lógica é impossível, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E Ananias chega lá e começa a orar por Saulo. Aleluia. O perseguidor agora passa a ser perseguido, porque daquele momento em diante a sua vida mudou radicalmente. Houve uma transformação. Aquele coração de pedra agora passou a ter um coração de carne. Aleluia. Paulo se rende aos pés de Cristo naquele dia, naquele momento. E Paulo começa a entender o propósito do Senhor. E Jesus diz para Ananias e diz assim para ele dizer a Paulo: aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Que ele iria padecer pelo Evangelho. O Evangelho não é para pessoa covarde, irmão. Não é para quem tem medo das coisas. Quando nós nos convertemos, nós rompemos com a nossa vida anterior, deixamos tudo para trás. Pessoas se afastam de nós, amigos, pessoas que a gente quer muito bem,
A partir do momento ali, aquelas pessoas passam a não querer mais estar conosco. Pessoas que são próximas. Eu digo isso, que eu sou de uma família de mais 5 irmãos e só eu sou crente. Sofri bastante no início, mas Deus foi me abençoando. A minha mãe não gostava, quando eu me converti, minha mãe não aceitou. Mas quando passou o tempo, ela disse assim: meu filho, a melhor coisa que aconteceu para ti foi ser crente, meu filho. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Porque a minha vida mudou radicalmente a partir do momento que eu aceitei a Jesus. Então Paulo começa agora o seu ministério. E o ministério de Paulo é com os gentios. Veja, Paulo, ele daquele dia em diante, ele começa a se preparar. Porque Paulo conhecia a lei, mas a lei cegava ele. Então ele não podia continuar só conhecedor da lei. Paulo vai, e diz a palavra do Senhor no livro de Atos, que ele vai para a Arábia, e ali ele fica por 7 anos, costurando barracas para o seu sustento, se alimentando da palavra do Senhor, conhecendo o mistério que é Jesus. E Paulo se prepara para um novo ministério. Aleluia. Esse ministério que veio, aleluia, a ser um diferencial no Novo Testamento. E Paulo começa a peregrinar, começa a pregar a palavra do Senhor, começa a enfrentar as dificuldades, porque as dificuldades vieram em virtude da sua nova conversão. Veja, meus amados, e neste momento aqui que Paulo está escrevendo essa epístola a Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem que se converteu e seguiu Paulo nos momentos mais difíceis. Timóteo esteve com Paulo nas cadeias. Timóteo andou com Paulo, Paulo conheceu. Paulo colocou o ministério sobre a vida de Timóteo, orou por ele com imposição de mãos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E Timóteo se mostrou um jovem valoroso na presença do Senhor. Paulo vai dizer aqui na epístola ainda que ele aprendeu com Lóide, sua avó, e a sua mãe Eunice, desde novo, as letras da palavra do Senhor. E Paulo vai trabalhando no coração desse jovem, porque Paulo sabia, nesse momento que está escrevendo essa epístola, ele estava na 2ª vez na prisão em Roma. E Paulo sabia que esses eram os momentos derradeiros da sua vida. Paulo sabia que não iria sair mais das cadeias de Roma, ele estava condenado à morte. E essa epístola é a última epístola que Paulo vai escrever. Mas Paulo escreve para esse jovem, aleluia, glórias ao nome do Senhor, para esse jovem que Deus mostrou o ministério na vida dele. Porque o ministério é assim, um começa, o outro continua mais um pouco, aleluia, e Deus vai trabalhando, Deus vai renovando a força, aleluia, porque a obra do Senhor, ela não cessa, ela não para, ela continua, ela tem continuidade até a vinda do Senhor. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e assim vai acontecendo sucessivamente até o dia do Senhor. E Paulo então passa essa epístola toda aconselhando esse homem, esse menino, esse jovem, falando para ele que os últimos dias serão trabalhosos. Veja, Paulo falou para aquela época, mas hoje nós vemos isso, e não é difícil de perceber que nós estamos vendo pessoas amantes de si mesmas, obstinadas, blasfemas, desobedientes à paz. Nunca se viu tamanha desobediência à paz como se vê hoje. A autoridade está em xeque. Hoje parece que um pai se impor para o filho e querer ensinar o melhor para o filho. A sociedade não aceita isso. Não aceita a repreensão, a correção que o pai tem que dar. Eu fui criado num sistema
A Vanusa, minha esposa, no mesmo sistema praticamente, né? Que nossos pais eram rígidos, aqui os irmãos não são diferentes também, né? Mas naquela época era sim senhor e não senhor. Não tinha, né? Como diz no exército, né? Sim senhor, não senhor, quer ir embora. Não tinha. Se queria ser maioral, ó, a porta da casa, vestia da casa, vai e faz tua vida. Mas existia respeito. Hoje a gente está vendo que não existe isso, meus irmãos. Hoje as pessoas, elas não querem mais obedecer, elas querem ser adoradas, elas são amantes de si mesmas, elas são pessoas que narcisistas, são as pessoas que têm uma ideia muito além daquilo que era sobre a sua vida. Ingratos, desobedientes a pais e mães. Veja, meus amados, que o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é que Paulo vai dizer que nós devemos ser obedientes a pai. É o primeiro mandamento com promessa. Ingratos. A gente recebe tantas bênçãos da parte do Senhor, né? Eu tenho recebido não só na minha vida profissional, que Deus me abençoou bastante nessa área. E Deus, Ele é tremendo. Ele nos prepara para um trabalho que está além da nossa possibilidade. Eu me aposentei do exército em 2023 e Deus me proporcionou trabalhar com advocacia. Meus amados, e muitas pessoas que vão ali me procurar, esse tempo foi procurar um ex-colega do exército, um soldado que serviu comigo no pior momento da vida dele. Jovem com 24 anos, que saiu de casa, não quis ficar em casa, desobediente a pai e mãe. Foi ingrato com os pais, foi desobediente, foi viver a vida dele como ele achava certo. Mergulhou no homossexualismo e contraiu o vírus do HIV. Quando ele começou a passar mal no exército, perceberam que tinha algo com ele errado, foi fazer o exame, portador do HIV. O exército deu um tratamento para ele, dispensou ele, foi embora para casa. Uma mão na frente e outra atrás, não recebeu nem indenização daquele tempo que fica, sem um centavo no bolso. Esse homem vai assim, entrou em depressão, teve crises, tentou tirar a própria vida, não conseguiu. Mas veja, meus irmãos, sempre tem um propósito, né? Deus nunca nos abandona. Os pais deles são cristãos, os pais deles sofriam com aquele jovem vivendo no homossexualismo. Porque para um pai e para a mãe isso é terrível, é triste. E ele chegou no meu escritório com a mãe dele, muito magro, muito doente. E ele me procurou. E por que ele foi me procurar, meus irmãos? Porque ele trabalhou comigo. E ele sabe que eu sou cristão. E ele foi me procurar no momento mais complicado. Não tinha um centavo no bolso, não tinha nada, a terra arrasada. Mas Deus permite algumas provas na vida dos nossos familiares, às vezes, para que eles possam entender o projeto de Deus. E ele voltou para a casa dos pais, ele voltou para a casa do Senhor, ele abandonou a vida de homossexualismo, ele foi restituído no exército novamente. Está de novo no exército. Claro que não está mais cumprindo expediente, porque não pode por causa do vírus, mas tem o salário, tem um tratamento de saúde, e Deus está restituindo as coisas para ele. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Meus amados, uma das coisas mais complicadas, a gente vê aqui os adjetivos que Paulo coloca, a gente encontra no dia de hoje: ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável.
Pensa, meus amados irmãos, sem afeto natural, e a gente encontra pessoas assim, pessoas que não amam seus pais, que não amam seus irmãos, que abandonam. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nós vivemos no momento da história mundial, onde essas qualidades todas estão sendo trabalhadas através da internet, na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, na mente dos nossos adultos. Está sendo trabalhado pelo anticristo um novo padrão para que as pessoas sigam. Vejam, meus amados, o padrão que Deus estabeleceu para a igreja, ele não baixa para ninguém. Existe um padrão para estar na casa do Senhor. O Senhor não diminui 1 milímetro, meu irmão. É nós que temos que nos conectar com o Senhor. É nós que temos que nos encaixar nesse padrão. O padrão não vai ser modificado. Tendo aparência de piedade. Quantas pessoas que têm essa aparência de querer ajudar, mas na realidade está se aproveitando de alguma coisa de nós? Mas o Senhor nos fala através dessa mensagem, Paulo dizendo para Timóteo: independente das circunstâncias, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Para nós não foi concedido parar, entristecer, vou ficar parado porque as coisas não estão bem. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. O Senhor nos chamou para nós levar a preciosa palavra do Senhor. O Joãozinho do passo trocado, esse é o crente. Ele não anda com o passo que está no mundo. É um passo diferente. Incomoda quem está de fora. Por que tu é assim? Por que tu faz assado? Por que tu usa gravata? Por que tu anda vestido assim? É dessa forma mesmo que Deus quer nos usar. Não agrada ao mundo. O mundo afora tem um modelo diferente, um modelo despojado. Mas esse não é o modelo que Deus quer para a igreja dele. Deus estabeleceu um padrão, e esse padrão nós temos que seguir, para que haja uma diferença. Amados, nós somos o sal deste mundo, o sal da terra, a luz desse mundo. O Salmo 119, ele vai dizer ao jovem: que fará o jovem para purificar o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Hoje nós temos aqui alguns jovens conosco aqui. É purificando através da palavra do Senhor. Que momento maravilhoso vocês estarem aqui nessa idade, aprendendo da palavra do Senhor. Assim como Paulo falou para Timóteo, hoje eu falo para vocês, no início da caminhada de vocês. Deus tem um ministério na tua vida, meu irmão. Eu não te conheço, primeira vez que eu te vejo. O Senhor tem um ministério na tua vida. Aleluia. Se prepare, o Senhor irá te capacitar para algo, porque Deus quer fazer a diferença. Esse é o momento. O momento não é amanhã, é agora. Aleluia. De repente tu não te acha capacitado o suficiente para fazer, mas o Senhor irá te capacitar. O Senhor irá dar estratégias para ti. O Senhor não irá facilitar para ti, mas Deus irá te dar estratégias para você vencer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pregue a palavra em tempo, fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte com toda longanimidade e doutrina. Faça tudo para ganhar os perdidos. Aleluia. Não vamos, meus amados, cessar de clamar por aqueles que estão perdidos, porque nós somos a luz do mundo. Não podemos esconder aqui embaixo a luz do mundo do Senhor. Nós temos que colocar em cima. Nós temos que ser luz onde quer que nós estejamos. Nós temos que ser sal, um sal temperado. Aleluia. O sal serve para evitar que as carnes estraguem. Aleluia. O ácido clorídrico, ele tem o ácido clorídrico, o sal,
pode colocar ele com qualquer elemento que ele não pega as características do outro elemento. Aliás, ele torna os outros elementos salgados, mas ele não se torna, ele não pega nada dos outros. O sal é assim. Mas a Bíblia diz que se o sal não salgar, não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Aleluia. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje nós temos a igreja inclusiva. O que é igreja inclusiva? Na igreja inclusiva tem um pastor homossexual, os irmãos todos são homossexuais naquele lugar. Eles acham que estão adorando o Senhor. Meus amados, eles estão andando em círculos. Infelizmente é a verdade, porque eles não querem ouvir a sã doutrina, eles não aceitam isso. Então começa a amontoar pessoas para falar e aguçar o seu ego. O nosso ego nos leva para baixo e não para cima. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Desviarão os ouvidos da verdade. Meus amados, tem uma coisa que Deus é, Jesus é, Ele é a verdade. É o caminho, a verdade e vida. E tem algo que eu aprendi no hebraico sobre a palavra verdade. A palavra verdade, meus amados, olha só, tem 3 letras no hebraico. 3 letras. A letra Aleph, a letra Mem e a letra Tav. As 3 juntas é Emet. Emet é a palavra para verdade no hebraico. A primeira letra, que é o Aleph, corresponde a Deus. Quando nós lemos ali Deuteronômio 6,4, que vai dizer que Deus é o único Senhor, Deus é um, se refere a essa letra Aleph. O Aleph é a letra de Deus. A letra Mem é água, é sabedoria, é profundidade, é conhecimento. Verdade é Deus, verdade é conhecimento. E Tav é cruz, é trabalho finalizado. Então verdade no hebraico tem Deus, verdade no hebraico tem conhecimento, sabedoria, profundidade, e tem a cruz do Calvário. Outra coisa que na palavra verdade a gente aprende é que a primeira letra é o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. A segunda, a letra do meio do alfabeto hebraico, a letra Mem, é a 13ª letra. E a última letra é o Tav. Então verdade tem meio, tem começo, tem meio e tem fim. Agora vejam o porquê da verdade. E é uma coisa que nós cultuamos no nosso meio. Sim, sim, não, não. Se nós tirarmos a primeira letra, que é o Aleph, que é Deus, da palavra Emet, fica só Met, que é morte. Quando nós tiramos Deus da verdade, a palavra que sobra para nós é morte, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Aleluia, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Desviarão os seus ouvidos da verdade. Eles não querem mais Deus na verdade. Não, eles querem uma fórmula diferente. Existem estudos para mudar a Bíblia, tirar Deus da Bíblia. Você sabe disso, meus amados? Aleluia. Isso está acontecendo provavelmente no momento que o anticristo vier e Jesus levar a sua igreja, irá acontecer de fato. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Aleluia. Mas tu se sobra em tudo, diz Paulo a Timóteo, sopra as aflições, faze a boa obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Meu irmão, ministério é sofrimento, ministério é lágrima, ministério é renúncia. Pastor Júlio está no campo missionário há quantos anos? Muita renúncia, muita lágrima, aleluia, muita oração, muito joelho, aleluia. Meus amados, é para isso que nós fomos alistados nesse exército, é para fazer a diferença, é dessa forma mesmo, aleluia, tomar a cruz do Senhor todos os dias e levar nossos ombros. Nós precisamos ter essa visão nítida. Nós não fomos chamados aqui nós aplaudimos uns aos outros, aqui dentro, mas aí fundo o mundo só tira pedra e vaia.
Mas não interessa, meus amados. Interessa que nós façamos a vontade do Senhor, o ide do Senhor. Vamos fazer, não vamos nos cansar de pregar, independente das circunstâncias. Veja só, para encerrar agora, um caso que é um fato verídico, contado, narrado, tá em livro, uma biografia, que no Rio de Janeiro estava um pastor em casa orando, e Deus manda ele ir a um hospital. O Rio de Janeiro tem vários hospitais, é uma cidade muito grande, morei lá no Rio de Janeiro, e Deus manda ele ir em um determinado hospital, determinada enfermaria, e quarto, e leito, e orar pela pessoa que estava lá. E Deus, quando fala com um servo dele, a gente sabe, a gente não consegue ficar quieto, nós ficamos inquietos com aquilo, não conseguimos ficar em casa, nós temos que ir realmente. O Senhor falou conosco. E esse pastor, ele pega, então ele vai no hospital, se dirige ao hospital que Deus mandou ele. Chegou lá, se apresentou para os porteiros e disse: eu vim até aqui para orar no quarto tal. Aí o moço da portaria disse: olha, eu acho que nesse quarto você não pode ir. Ah, mas eu sou pastor, eu tenho a carteira aqui que eu posso entrar nos hospitais para orar pelas pessoas. Aí o porteiro: não, eu vou deixar tu ir até lá, mas eu vou te avisar, provavelmente não vai conseguir entrar no quarto. Então ele vai, se dirige até a enfermaria, até aquele quarto. Isso só para a gente ter noção da misericórdia de Deus, meus amados. Não interessa, a pior pessoa do mundo foi pago o mesmo preço por ela do que por mim, que por você. O mesmo sacrifício que Jesus fez por mim, fez pela pessoa mais terrível que nós temos hoje. E ele vai, e quando ele chega naquele quarto, tem 2 seguranças naquela porta, que não podia entrar ninguém ali, Darley. Era proibido a entrada de qualquer pessoa naquele momento. E ele chega e se dirige aos guardas e fala: eu queria entrar para orar pela pessoa que está nessa enfermaria. E o guarda: não, aqui você não vai entrar. Mas eu tive uma visão de Deus, vim aqui. Não, o senhor não vai entrar. E aí ele começou a insistir, né? Deus mandou ele até lá, com certeza ele iria conseguir entrar no quarto. Ele foi insistindo. A enfermeira que estava dentro do quarto ouviu, e ela escreveu esse livro. Ela ouviu, e ela chega na porta e diz para o segurança: deixa ele entrar, deixa ele entrar. Provavelmente essa enfermeira fosse uma irmã da igreja, já está trabalhando ali. Deixa ele entrar. Aí o pastor entrou, e ele chega num quarto que só tem um leito, e a pessoa está agonizando para morrer. E ele se dirige até a pessoa, ele não sabe quem é a pessoa, ele sabe, Deus mostrou alguém para orar. E quando ele chega naquele leito, ele olha para a pessoa, ele reconhece a figura, uma pessoa conhecidíssima nos anos 80, talvez alguém que não conheça. É um cantor secular, o nome dele era Cazuza. Não sei se alguém ouviu falar desse nome. E ele está agonizando para morrer. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário por mim, derramou por ele também. E esse pastor se aproxima dele e olha para ele. Ele não conseguia mais falar, estava tão fragilizado já. Ele disse assim: Cazuza, você aceita Jesus como teu Salvador? Ele não conseguia falar, e ele disse: aperta a minha mão. E ele suavemente apertou a mão do pastor, e as lágrimas correram ao seu Alamassurianda Pagai. Não podemos parar e nem cessar de pregar, Darley, porque o Senhor, ele vela, ele cuida da obra dele. A misericórdia do Senhor é algo tremendo que muitas vezes nos impacta nosso intelecto. Nós temos que lembrar do ladrão que estava na cruz ao lado do Senhor. Naquele momento ele tinha a decisão, ele estava sendo morto dali a alguns instantes, e ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glórias ao nome do Senhor. Foi a última oportunidade dele, e ele soube aproveitar aquela oportunidade. Que nós saibamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Convido os amados irmãos para fiquemos em pé. Posso orar, pastor? Não sei.
Meus irmãos, que momento maravilhoso estar na casa do Senhor. Aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Aqui não é lugar de tristeza. Às vezes nós vamos às lágrimas, nós choramos, mas não é por tristeza, é pela presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos toma, as lágrimas vêm ao natural. Aleluia. Porque o nosso corpo não resiste à presença do Espírito Santo. E que coisa maravilhosa quando nós temos uma vida com Deus, quando nós caminhamos com Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero convidar a igreja mais uma vez. Eu sei que aqui Deus tem projeto na vida de muitos jovens que aqui estão começando o seu ministério. O irmão vai à Argentina pregar. O Senhor vai te usar lá, meu irmão. O Senhor te levantou, aleluia, e te pegou pela tua mão direita e vai te levar por muitos lugares ainda, ao qual tu não sabes. Mas esteja sempre preparado para pregar a verdade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pregue a palavra em todo lugar que estiveres. Aleluia, porque o Senhor está te capacitando. Essa menina que está com a sua mãe, aleluia, aproveite o tempo que você está na casa do Senhor para aprender das coisas do Senhor. A minha esposa foi educada com o versículo de 1 Timóteo 4,12 pelo pai dela. Todos os dias quando ela saía de casa, ele dizia assim, ó: ser o exemplo dos jovens. Aleluia. Não despreze a tua mocidade, ser exemplo dos fiéis. E para você, mocinha, nessa tarde, ser exemplo dos fiéis. Deus tem algo grandioso na tua vida, mas as escolhas que você vai fazer daqui para frente determinarão o que você vai ser da sua vida. O Senhor tem o melhor para ti, mas permaneça na casa do Senhor. É melhor, sempre pensa isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não nos despreza, mas nós enfrentamos luta quando saímos da presença do Senhor. Aleluia. Aquele jovem ali da direita, ali de camisa preta, aleluia, te prepare, te prepara para algo grande vai acontecer na tua vida, meu irmão. O Senhor me mostrava desde manhã, tem algo grande na tua vida. Aleluia. Deus vai te usar. Eu não sei o que você faz, qual é a tua profissão, onde você está inserido, mas Deus se agrada de ti. Tu achasse graça aos olhos do Senhor, e o Senhor irá derramar sobre ti ministério na tua vida. Se coloca na brecha, não te apavores, permaneça na presença do Senhor. Está sendo alistado para esse exército do Senhor. Irás militar o bom combate, aleluia, para levar o nome do Senhor ao necessitado, para levar o nome do Senhor àquele que está sem esperança. Porque nesse momento aqui tem pessoas chorando, pessoas que não têm mais esperança nenhuma, porque o inimigo já cegou a sua vida, aleluia. Mas essa tarde nós estamos aqui e o Senhor está nos preparando. O Senhor está tirando toda a dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor está limpando os nossos olhos espirituais para que nós tenhamos visão e não vista, possamos contemplar o que o Senhor tem para nós. Oh, glórias ao nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Eu sinto, aleluia, autoridade aqui neste lugar, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor está aqui agora. O Senhor está trabalhando no nosso meio. Alamassurianda Rabagai. Esse jovem aqui da esquerda aqui, você, que idade você tem, jovem? 14 anos. Aleluia. Deus está te chamando. Você é um escolhido. Deus te escolheu lá no ventre da tua mãe. Quando você era informe, o Senhor já cuidava de ti desde lá. Aleluia.
A tua mãe passou por dificuldades na gestação, mas o Senhor te preservou. E hoje você está aqui na casa do Senhor e o Senhor está te dizendo: aleluia, eu tenho algo na tua vida. Eu vou fazer de ti um grande pregador, diz o Senhor. Aleluia. Mas tão somente permaneça na minha casa. Não te afastes, nem para a direita nem para a esquerda. Permanece com teus olhos voltados para cá, diz o Senhor. Que eu irei te erguer e irei te levantar na hora certa. Irei te capacitar, diz o Senhor. Aleluia. Não tenhas vergonha de falar o meu nome onde quer que andares. Simplesmente abra a boca e fale aquilo que eu colocar na tua boca para falar, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, e o Senhor está aqui no nosso meio, derramando da tua graça, Senhor, derramando dos teus mistérios sobre cada um que está aqui. O Senhor vai capacitando a tua igreja, Senhor. Vivemos tempos trabalhosos, Senhor, mas queremos fazer a tua obra. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas o Senhor tem levantado e tem, Senhor, sustentado os teus obreiros. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome. Derrama das tuas bênçãos sobre cada um nesta tarde, Senhor, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou pedir para os irmãos passar aqui para nós tirar uma foto juntamente com o irmão, com o missionário. Passa aqui, irmão Cristo. Mateus, passa aqui também. Irmão Carlos, passa aqui você também, né? Irmão Francisco, passa aqui também. O irmão levar de recordação, né? Jardel, pode passar. Pastor Jonardi, passe aqui também. Aleluia. O irmão vai levar a recordação e vai orar por nós. Quem não sabe, irmãos, ele é advogado, né? Mas o advogado dos advogados é Deus, o juiz do juiz é Deus, ele trabalha, né? Passa aqui, irmão Francisco. Isso, nós que somos mais baixos vamos ficar aqui, né? Eu vou pedir para a irmã, a esposa do irmão, tirar juntamente com nós aqui. Irmão do Rico, passa mais perto aqui do pastor Jonardi. Isso. Aí. Obrigado, Deus abençoe. E eu quero que o irmão também, né, ore bastante por nós e ore por esse homem aqui, irmão. Ele está precisando de um milagre na vida dele. O diabo já tentou tirar a vida dele, né? E ele é cristão novo ainda, né? E nós estamos orando por ele. Eu quero que o senhor ore. A igreja levanta as mãos para cá. Vamos fazer um clamor aqui. Senhor, nós chegamos diante da tua presença, apresentamos o teu servo, Senhor, ao qual o Senhor tem separado para o ministério. Senhor, o teu servo, o Senhor que está passando neste momento por luta, Senhor, porque o inimigo da sua alma, Senhor, não aceita perder ele, Senhor, mas ele já é nosso, ele é teu, Senhor, e nós profetizamos sobre a vida do servo, Senhor, que o Senhor irá cumprir nele, Senhor, cada promessa, Senhor, e que o coração dele, Senhor, irá ser restabelecido. Senhor, que os ouvidos espirituais, Senhor, do teu servo serão desaguçados e ele passar a ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Nós repreendemos todo o mal, Senhor. Toda ferramenta preparada pelo inimigo, Senhor, vai cair por terra, Senhor. Nós repreendemos todas as hostes espirituais da maldade, principados, potestades que se levantam contra a vida do teu servo, Senhor. Nessa tarde, em nome de Jesus, Pai, nós decretamos a vitória na vida do teu servo, Senhor. Nós decretamos em nome de Jesus, Pai,
que o Senhor, Alamassuriandarabagai, Senhor, irá, Senhor, trabalhar na mente do teu servo, irá tirar dele toda a preocupação, toda a dificuldade, e o inimigo não terá acesso ao seu cérebro, às suas ideias, à sua capacidade mental, Senhor, e que ele, Senhor, não irá ser atingido de forma alguma pelas setas que o inimigo está lançando, porque a fé que o Senhor colocou no coração dele irá, Senhor, amortecer toda a seta do inimigo. Em nome de Jesus nós oramos e cremos para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Jardel, passe aqui com sua esposa, a Malanira, sua filha. Nessa tarde estamos recebendo eles já, irmãos, em comunhão desse ministério, né? Que aqui tem lugar para trabalhar para todos. Temos congregação, temos a cidade de Acorá, temos Três Passos, Santo Augusto, estamos correndo e Deus está preparando mais pessoas para nos ajudar, né? E esses irmãos, o esposo da irmã foi embora, né, um pouquinho antes, né? Mas ele também já deu a palavra, né? Está com nós. E nós vamos ter a ceia quinta-feira, então o sentido de Deus de nós receber eles hoje, né? E pode contar com nós, né? Em todas as áreas, né? Que nós estamos aí para ajudar os irmãos, né? Então eu quero dizer para os irmãos que quinta-feira nós vamos ter a ceia, e os que não podem vir quinta, domingo à noite, nós vamos distribuir a ceia para aqueles que não puderam, e aqueles que não podem nós estamos levando na casa, né? Já levamos para uns irmãos, né? E também que Deus abençoe, né? Irmã Lúcia está aí, se não puder quinta a gente leva, né? Em nome de Jesus vou pedir para o missionário orar por eles, colocar as mãos, e a igreja também levanta as mãos. Glória a Deus. Senhor, nós chegamos diante da tua presença, ó Pai, e queremos apresentar a ti, Senhor, essa família, Senhor, esses irmãos, Pai, ao qual o Senhor tem separado para o ministério, para estar aqui, Senhor, no ministério. Cristo é a solução. O Senhor tem o melhor para eles neste lugar, Pai. O Senhor está abrindo suas mãos para eles, abençoando cada um, Senhor, segundo a sua grande e infinita misericórdia. Senhor, continua derramando sobre a vida deles, abençoa e sela esse ministério, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Vai trabalhando, Senhor, no coração dessa família, Senhor. O Senhor tem portas de prosperidade para esses teus servos. O Senhor está preparando caminhos, veredas para que vocês passem, porque o Senhor irá estabelecer um pacto com vocês, e é aqui na casa do Senhor, é aqui neste lugar que o Senhor irá levantar vocês, irá botar vocês de pé, irá curar toda a enfermidade que tiver sobre o corpo físico de vocês. Na tarde desse dia o Senhor decreta a vitória sobre a vida de vocês, e que toda enfermidade, em nome de Jesus, saia da vida dos irmãos. Que toda obra contrária do inimigo não tenha poder sobre a vida dos teus servos. Nós decretamos em nome de Jesus a vitória sobre a vida dos irmãos, e que os irmãos irão ser restabelecidos completamente de toda enfermidade que o inimigo colocou em suas vidas para tentar barrar o seu ministério. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós decretamos, em nome de Jesus nós cremos, para a glória do Deus Pai. Amém e amém, Jesus. Permaneça um pouquinho aí para nós agradecer, né, os irmãos, né?